Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Primitivo Cast, a sua live aí de segunda-feira. Hoje eu não vim sozinho, eu vim com meu amigo Vinícius Quevedo. Boa noite, Vini. Boa noite, Felipão. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Muito obrigado. Hoje a gente vai conversar aqui com uma pessoa que trabalhou comigo. Na verdade, eu trabalhei com ela, né? Ela é jurista, entusiasta de criptomoeda e blockchain, e vamos deixar que ela se apresente. Nossa amiga Emília Campos. Boa noite, Emília. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Felipe. Boa noite. Obrigada pelo convite para participar do podcast. Estou bem feliz de estar aqui. Eu não estou feliz com a parte de me apresentar, que isso é muito desagradável. Mas vamos lá, vou deixar você falar um pouco de quem você é, né? Vamos fazer melhor, eu já vou começar com a primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo. Qual é o primitivo da Emília? Quando eu pergunto qual é o primitivo, é sua origem, aonde você nasceu, como que você cresceu, quem são as pessoas que te influenciaram na sua jornada. Fique à vontade. Bom, primitivo da Emília, eu sou aquariana, isso é bom para resumir bastante como eu sou. Eu nasci em São Paulo, mas a minha família era bastante do interior, de Águas da Prata, então eu cresci bastante no interior. Eu nunca quis ser advogada. A minha mãe sempre falava para mim que quando eu crescesse eu tinha que ser independente. Então, quando todo mundo perguntava para mim quando eu era criança o que eu queria ser quando eu fosse grande, eu falava que eu queria ser independente. Mas eu acho que, como eu sempre tive esse lance de gostar das coisas justas, o direito veio para mim meio que como uma forma de fazer as coisas serem justas. Mas eu também sempre gostei muito de tecnologia. Quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer um curso de COBOL. E foi uma das primeiras linguagens de programação que existiu, né? Tinha Basic e COBOL, e eu lá fui fazer COBOL. Então, eu sempre gostei de tecnologia. Eu fiz colegial técnico na época de programação de computadores. Meu primeiro emprego foi como operadora de microcomputador, com 16 anos no banco. Então, eu sempre fui uma advogada um pouco fora da caixa. Nunca trabalhei em áreas do direito muito quadradinhas, né? Qual que é a sua especialidade lá na Ordem dos Advogados? Porque tem, né? Não tem. Não tem uma especialidade, assim, na ordem registrada. Mas quando eu me formei, eu fiz pós-graduação em processo civil. E durante muitos anos eu dei aula de processo civil, que é uma coisa bem advogado. Mas aí eu enveredei por uma área que era propriedade intelectual. Entendi. Que é uma área bem, né, alternativa, mexe com direito de autor, né, com marca. E durante muitos anos, antes de entrar no mundo cripto, no mundo da proteção dos dados, eu fiquei na propriedade intelectual, que já é bem fora da caixa, né? Então, eu acho que eu nunca fui uma advogada muito padrão. Que legal. Mas eu acho que o meu primitivo vem de gostar de ver as coisas certas e de ver as coisas justas. Eu acho que esse é muito do meu primitivo. Eu gosto de coisa certa e coisa sendo feita do jeito certo. E ali no início, né, da sua vida, quando a pequena Emília ali, pequenininha, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, como que era assim a Emília na sua infância? Como que você se portava? Como que era na escola? Vamos entender um pouco sobre a Emília Campos. Vamos deixar um pouco o advogado de lado. Eu era terrível, assim. Eu era
da pá virada, sempre fui muito da pá virada, sempre eu era a presidente do conselho de alunos, eu era a líder da revolução pela classe, pelas aulas diferenciadas, a gente queria classes que fossem a classe de geografia, a classe de história, a sala de história, e não o professor que mudasse de sala, né? Não a gente que fosse ficando na sala esperando o professor. Cada sala ia ter o material daquela aula. E eu que encabecei o movimento, uma época a gente fez uma revolta de colocar fogo nos colchonetes da educação física para pleitear por um professor melhor. Eu que estava lá na frente, eu era capitã do time de vôlei, capitã do time de... Ou seja, tudo eu queria estar na frente, coordenando. Então, eu era muito da pá virada. Com 16 anos... Você não era influenciada, você era influenciadora ali Eu era... Sempre à frente, né? Vamos fazer alguma coisa, estamos precisando mudar isso, vamos lá, gente. Eu convencia todo mundo e todo mundo concordava e ia atrás de mim. Então, eu era muito, muito fogo. E quando eu era jovem, assim, 18, 19 anos, eu era terrível. Brigava no trânsito. Se alguém fazia alguma coisa errada, eu dava bronca. Eu era triste, bem triste. Mas eu sempre fui muito... Eu comecei a trabalhar muito cedo, contra a vontade do meu pai. Ele não queria que eu trabalhasse, de repente eu já estava trabalhando no banco, minha mãe foi lá e assinou para mim, então eu comecei a trabalhar com 16 anos e nunca parei, eu nunca fiquei um mês sem trabalhar. Então eu sempre quis ser dona do meu nariz e independente, que nem minha mãe falava quando eu era pequenininha: filha, você precisa ser independente. Então, sempre foi assim o meu foco desde pequena. Sempre centrada, muito legal. Muito legal. E quando você decidiu pela área jurídica, teve influência de alguém? Teve influência na sua juventude, no seu crescimento? Ou você já, na época ali do colégio, já imaginava, não, eu vou ser advogada porque eu gosto de tudo certinho? E como é que foi essa... Tinha esse lance de gostar das coisas certas. Eu sempre gostei muito de falar em público. Desde criança eu não tinha o menor problema de apresentar trabalho. Eu gostava de falar em público. Eu cheguei a pensar, numa determinada época, em ser diplomata, em negociar, né? Era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas eu vim de uma infância bastante humilde e de uma família bem, bem humilde. Eu fui uma das primeiras da minha família a conseguir fazer faculdade. Então, diplomacia era uma coisa muito distante da minha realidade. E eu sempre precisei trabalhar, então diplomacia não era algo próximo para mim, então eu fiquei no direito. E eu li um livro quando eu era adolescente, que era a história de uma advogada que era maravilhosa, conseguia ganhar todos os casos, e aí ela teve um problema e acabou tendo que advogar para a máfia. Era uma história do Sidney Sheldon, que eu lembro que era um autor que era famoso por escrever Ginny é um Gênio, que era um seriado da minha época, quando eu era criança, adolescente. E eu amei aquela história dela como advogada. E aquele livro me influenciou bastante a escolher ser advogada. Além de ser uma profissão que eu poderia estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que isso era uma coisa que eu precisava. Então, foi uma combinação de fatores, não foi só uma coisa ideológica, assim, sabe? Mas foi uma combinação de fatores. Quando você fez, né, gerou toda essa combinação e você iniciou ali na faculdade, quais foram os desafios que você teve? Porque você era uma mulher empoderada numa época onde não tinha essa força, né? Tava se iniciando ali esse empoderamento feminino, né? Como que foi ali naquele início? Assim, fala para mim. Quando você iniciou na faculdade, as mulheres eram maioria, tinha meio a meio, ou os homens eram a maioria, vocês eram minoria ali no meio daquele macharada toda? E como é que foi crescer nesse meio que você se desenvolveu? Quando eu entrei na faculdade,
já era bem misturado, assim. Até porque eu entrei na faculdade, eu já tinha 21 anos. Eu senti mais essa questão de como entrar no mundo de homens quando eu comecei a trabalhar, porque eu tinha 16 anos, isso foi em 1986, e eu comecei a trabalhar num banco, que era um ambiente extremamente machista. Então, eu acho que eu senti muito mais isso quando eu comecei a trabalhar, uma menina de 16 anos, no ambiente bancário, realmente, ali eu senti muita dificuldade. Eu comecei a trabalhar como assistente das secretárias na diretoria. Tinha 12 diretores, nenhuma mulher, e 12 secretárias mulheres. E eu de assistente das secretárias com 16 anos. Então, assim, eu tinha até que escolher o horário que eu pegava o elevador. O assédio era gigantesco em 1986. Então, foi bastante difícil para mim naquela época. Bem difícil mesmo. Eu poderia relatar 20 casos de assédio que eu tive naquela época. E eu não tinha nenhuma preparação, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, para lidar com esse tipo de situação. Porque eu vinha de uma família... Nem a preparação e nem a orientação pública, orientação do meio, né? Nenhuma. Porque eu acho que nem minha mãe conseguia saber como é que seria esse ambiente de trabalho. Ela pensava, bom, um banco, imagine, não preciso me preocupar com a minha filha, ela vai estar super bem lá. Ela não tinha ideia desse ambiente machista. E eu também nunca quis levar essa preocupação. Então, eu lidei com tudo isso sozinha, né? Quando eu entrei na faculdade, já era bem misturado. Em 1991, minha classe era metade homem e metade mulher. E eu nunca tive problemas no ambiente da faculdade, né? Agora, quando eu saí da faculdade, quando eu estava no primeiro ano de formada, eu prestei um dos primeiros concursos públicos para magistratura, aonde homens e mulheres não eram identificados pelo sexo, na primeira fase do concurso. Certo. E aí eu já vi, né, esse foi um concurso marcante para a magistratura, porque de 8% de aprovação que teve no último concurso, antes de ser assim, nesse concurso que eu prestei, aumentou para 42% a aprovação de mulheres na primeira fase. Então, eu acho que eu vi bastante como é que foi essa questão, né, de mulheres no meio feminino, no meio, né, jurídico e tal. Mas eu, propriamente dito, assim, eu acho que eu nunca senti muito na pele, porque eu sempre fui um trator em relação a isso, entendeu? A Ruth Manos, que é uma advogada que eu admiro muito, ela fala muito sobre essa questão do sexismo na nossa profissão, e ela fala assim, numa palestra dela, uma mulher que nunca percebeu, nunca sentiu preconceito e discriminação no seu ambiente de trabalho, ou ela é muito distraída, né? E essa que é a verdade, porque... Sim. E eu acho que eu fui muito, não distraída, mas eu passei por cima dessas situações, porque eu sempre fui tão brava e tão dura nos meus relacionamentos profissionais que se alguém pensou em ser machista comigo, desistiu no primeiro contato. Acho que o meu comportamento no trabalho sempre foi assim. Eu sempre fui a mais nova, provavelmente ali dos lugares, quando eu comecei a trabalhar, e provavelmente a única mulher. Então, eu já entrava de sola, que era para qualquer um que pensasse... Já não tem nem a oportunidade. Exatamente. Desistir antes. Viu, Vini, por que ela estava falando antes da gente entrar aqui ao vivo, que ela dá medo nas pessoas? Por isso. Mas a Emília é um doce de gente, tá? Ela fala assim, é seriedade, é ponderada, né? Quando eu trabalhei lá no escritório, no mesmo ambiente que você é uma pessoa centrada, né? Séria, trata os assuntos com seriedade, né? E mesmo assim ainda tem o brilho do riso, da empatia. Mas sempre, às vezes, tenho que dar uma forçada. Uma apertada. Na primeira reunião de diretoria da Atlas, né, da empresa que a gente trabalhou junto, eu e Felipe,
Eu já cheguei era duas mulheres diretoras e mais 10 homens. E tinha um dos diretores com quem eu já vivia enfrentando dificuldades desde quando eu era prestadora de serviço dessa empresa, como terceirizada, né, como escritório de advocacia. Eu já tive que chegar na primeira reunião meio que cavando ali meu espaço e falando, olha, ou vai ser assim ou a gente vai ter dificuldade. Eu, às vezes, tento usar do humor um pouco e tal, mas o fato é que eu sempre fui já dando as minhas cotoveladas para demarcar ali meu espaço e tentar evitar machismo, etarismo, né? Antes, porque eu era muito nova, daqui a pouco agora vai ser porque eu estou muito velha. Então, assim, eu sempre tive que demarcar o meu espaço. Então, eu posso dizer que eu sofri pouco essa questão de sexismo, porque eu acho que eu fui bem distraída e nem prestei atenção. Agora, quando eu entrei no mundo de cripto, outro dia eu mandei até uma foto num grupo aí que eu participo, eram 50 homens, na primeira reunião que teve, no primeiro meetup, eram 50 homens e eu de mulher na frente, a única. Nossa. É um meio bastante... E é engraçado, né? Porque no universo de cripto tem bastante mulher. Agora, é? em 2016, quando eu comecei, eu era a única. Uma das poucas. Entendi. Eu, Rosine, Solange Gueiros, Anne Chang, Maria Teresa Abrão. No país. Nós éramos as poucas que desbravaram esse... Margarida, né? Nós éramos uma das poucas que desbravaram esse mercado. Agora, graças a Deus, tem várias. Que bom. Isso é ótimo. E lidar, você ser assim, ter essa força, ter essa liderança, ter essa empatia também, assim, foi o que levou você para esse movimento. Eu estou tentando lembrar o nome quando faz a abertura ali com o cliente, o relacionamento com o cliente, que você cuidava lá na... Captação? Não é a captação, é a parte da validação ali, se a pessoa se é seguro, se não é, se a pessoa é ela mesma ou não. Que o IC, o compliance? Compliance, é esse nome que eu estava tentando lembrar, desculpa. Lidar com compliance, que você lida com compliance desde o início, né, da sua carreira. Você trilhou o caminho da sua carreira a partir do compliance, como você disse ali. O que te levou, porque o compliance tem que ter esse rigor mesmo, ou deixa passar alguma coisa? Como é que funciona esse universo de compliance? Eu adoro compliance. Por que eu gosto muito do compliance? Porque o compliance estar em compliance é estar de acordo com. E eu que gosto das coisas certas, né? Sempre me atraí por essa matéria, né? Estar de acordo com. Criar empresas éticas, né? O compliance surgiu com esse objetivo. E, para mim, isso sempre fez muito sentido, né? E, desconsiderando todo o aspecto político que envolve a questão e a época da Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, focando só no aspecto de compliance da Operação Lava Jato, eu comecei a me apaixonar ainda mais por compliance na época da Lava Jato. Porque realmente ela foi uma operação que pela primeira vez se mostrou preocupação efetivamente com o compliance no Brasil. E foi muito revolucionário aquilo para mim. Ver as coisas acontecendo, ver dono de empresa pela primeira vez sentando num banco para ter que justificar suas ações, né? Isso foi... E aí foi a primeira vez que a gente começou a ver, quem estudava compliance, o compliance sendo aplicado efetivamente na prática. Então, eu tem muito a ver com o que eu acredito sobre a prática empresarial, né? O compliance. Então, isso é uma coisa que é uma prática que eu gosto muito. E treinar e ajudar as empresas a começarem a entender esse conceito é uma coisa que eu adoro. Então, fazer os treinamentos de compliance, fazer as equipes entenderem a importância do compliance,
Essa é uma... E dar aula também, né? Eu dou aula num curso de pós-graduação que é em Minas Gerais, então todo ano lá vou eu para Varginha, em Minas Gerais, para dar aula para as turmas de MBA lá de Compliance e Governança Corporativa. É uma coisa que eu gosto muito. Primeiro, que eu adoro dar aula, e segundo, porque só o treinamento é capaz de fazer os gestores entenderem da importância do compliance dentro das empresas. E sem isso, a gente nunca vai ter um ambiente corporativo ético. A gente sempre vai ter um ambiente corporativo contaminado, que nem a gente tinha na época de Odebrecht, de Petrobras, das construtoras, né? E onde você tinha o compliance trabalhando bem, só que você tinha o topo das empresas tão contaminado, né? E o fato é que o peixe morre pela cabeça. Então, não adianta nada você ter tudo funcionando e a cabeça das organizações totalmente contaminada. Então, eu acho que esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? O trabalho de compliance. É uma área que a gente faz bastante no escritório, e a gente faz ainda bastante compliance para as empresas de cripto. A gente cuida do compliance, ajuda o compliance de várias empresas de cripto. É uma área que a gente gosta muito, principalmente por ajudar a desenvolver compliance em segmentos que ainda não são regulados. Sim. Esse é um trabalho muito bacana. Eu ia perguntar exatamente isso. Existe compliance quando não existe a regulação pelo governo ou por alguma entidade extra empresa? Porque, assim, se você... Como é que você vai fazer? Eu tenho uma outra pergunta também, que compliance é um estudo da área jurídica? É dentro da área jurídica que a gente estuda o compliance? E se o compliance está dentro dessa parte aí apenas a partir de uma regulação do governo ou extra empresa que existe o compliance? Como é que funciona? O compliance existe em tudo, está em tudo, permeia tudo. Eu poderia fazer aqui a oração do compliance. Tem algumas áreas, né? Tem alguns segmentos que são tão importantes que eles vão ter uma regulamentação de compliance específico. O segmento financeiro, por exemplo, médico, farmacêutico. Mas mesmo todos os segmentos precisam ter compliance. Essa que é a verdade. Por quê? Porque ter compliance é estar de acordo. Estar de acordo com o quê? Com todas as regras que existem, todas as leis que existem. E todo mundo tem que estar de acordo com a lei. Então, todo mundo tem que ter compliance. Essa que é a verdade. Então, não tem que ter uma regra de compliance específica. Até o tomateiro tem que cumprir as regras de compliance. Sim. Entendeu? Senão, essa que é a verdade. Não pode vender tomate podre, né? Com bicho. Exatamente. Não pode vender tomate podre, tem que saber como armazenar. Cada segmento tem que saber quais as regras que ele tem que cumprir. E isso já é compliance. Então, assim, todo mundo tem que seguir, tem que ter o seu compliance. Até para saber que regras que eu tenho que seguir. Que apito toca aqui? Que apito toca aqui? Essa aqui é a verdade. É isso que é compliance. Então, assim, todo mundo, empresa grande, pequena, todo mundo tem suas regras de compliance. E se ele não tem compliance, é porque ele não sabe nem que regra que ele tem que seguir. Aí tá na lama, né? A coisa tá feia. Essa aqui é a verdade. Então, não tem essa de que só alguns têm que cumprir compliance, não. Compliance é para todo mundo e quanto menor, mais fácil de fazer. Então, começa logo, porque cada vez mais o mundo tá organizado de uma forma, se você não toma cuidado dentro da tua empresa, pode estar entrando dinheiro que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E o fato é que, hoje, se existe de alguma forma, por exemplo, terrorismo, alguma coisa está financiando. E mesmo que em mínimo grau, se você não sabe de onde veio o dinheiro que de alguma forma entra no teu negócio, pode ser que de alguma forma ali dentro está girando o dinheiro que financia terrorismo. Então é importante todo mundo estar ligado nesses movimentos, né?
Sim. Então é fundamental estar de olho em como é que é o compliance do teu negócio. Agora, você fez uma pergunta, se é uma questão jurídica. Isso. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Mas eu sou advogada, então eu tendo a puxar a sardinha para o meu lado. Uhum. Eu tenho dificuldade em entender o compliance sendo feito sem um total apoio do jurídico, porque estar compliance é estar de acordo com a lei. Quem cuida da empresa estar em acordo com a regulamentação é o jurídico. Sim. Então, eu acho que eu entendo que isso tudo está relacionado, entendeu? Então, se não é o jurídico que faz o compliance, o jurídico tem que acompanhar como o compliance está sendo feito. Uhum. Dúvida. Compliance e governança. Que hoje em dia, o que eu escuto falar de governança é governança para cá, é governança para lá. Igual eu ouvia compliance há uns 10 anos atrás, eu escuto governança hoje em dia. Qual a diferença entre uma governança e um compliance? Compliance é estar de acordo com algo. A governança também é você seguir de acordo com algo. Tem alguma diferença no termo? Tem. De fato, assim, o compliance é estar de acordo com. A governança é a forma como a empresa está organizada, ela toma suas decisões, né? Ela administra o seu dia a dia. Isso é a governança. Então, dentro da governança, existem os seus códigos, os seus procedimentos, para que tudo seja feito de acordo com a regulamentação. Então, é a governança que garante que a empresa esteja de acordo com. É a governança que garante que o compliance seja aplicado. A governança corporativa é a estruturação da empresa para que ela possa ter um compliance, para que ela possa estar em compliance. É a forma como você vai organizar a empresa. A empresa precisa ter governança e regras de governança para que ela consiga estar em compliance com as regulamentações. Não adianta você ter uma área de compliance, por exemplo, criar políticas que a forma como a governança da empresa está organizada não permite que as suas decisões sejam tomadas de acordo com a regulamentação. Tudo isso tem que estar fazendo sentido. A governança ajuda a empresa a estar em compliance com a regulamentação. A governança tem que ser criada e desenvolvida para a empresa e tem que fazer sentido com a missão da empresa para que ela esteja em compliance, porque senão também não adianta nada você fazer uma empresa cheia de regras vazias, que não tem nenhuma relação com a missão da empresa. Aí o que adianta também? Você está em compliance? Você está criando muita burocracia. É o famoso gerar burocracia para nada. Né? E não está ganhando dinheiro. A empresa tem objetivo comercial. Ela tem que ganhar dinheiro também. Não adianta ela só estar cumprindo. Não se mantém. Uma vez um tio meu me falou assim: você quer empreender? Com qual objetivo? Aí eu falei lá, todo romantizado, né? O objetivo, ele falou: tá errado. Você está indo para o caminho errado. Eu, por quê? Você tem que querer capital. Você quer empreender? Seu objetivo é capital, é lucro, é dinheiro. Se você está pensando em outra coisa, não é empreender que você quer. É outra coisa. Aí você monta uma ONG. Aí foi onde caía a ficha. Aí você monta uma ONG, porque exatamente. Porque se você uma ONG. compliance, ou uma fundação, né? Tá ganhando dinheiro, não adianta nada, né? Exatamente. O objetivo da empresa, o objetivo primordial da empresa é ganhar dinheiro. Sim. Então isso é importante. Tudo isso tem que funcionar e tem que te dar dinheiro. E o compliance é o que vai garantir, né, que eu tenho esse controle do valor da empresa, porque às vezes a gente vou entrar um pouco tentar puxar um pouco para o universo do cripto. Como é que eu crio um valor para uma caneta, por exemplo? Ou crio um valor para
uma roupa ou cria um valor para algo, né? A gente sempre pensa como gerar valor para algo. E isso fica muito no mundo cripto, né? Eu quero gerar o valor para uma casa ou um carro. Tem o seu valor, né, de venda, compra e venda, mas e quando a gente fala de cripto e gera valor para algo que não tem valor, né? Como que a gente faz esse ciclo funcionar? O que acontece, o compliance, na verdade, ele tem dois objetivos, né? De você não perder valor pela perda da reputação, e também de agregar valor por você ter regras bem estabelecidas, né? Então, acho que ele tem esse duplo valor. É claro que uma empresa que tem boas regras de compliance agrega valor, mas o mais importante do compliance é evitar que você perca valor por um problema de reputação, né? Porque o que acontece com problemas de compliance é a perda da reputação. Olha o que aconteceu com a Odebrecht, ela mudou até de nome, né? O grande problema do que aconteceu foi reputacional. Então, eu acho que esse que é o maior valor do compliance, te ajudar a não perder reputação. E ele pode até agregar, né, valor quando você consegue fazer propaganda disso, né? Olha como eu sou bom, né? Eu tenho boas práticas, né? Eu sou uma empresa que não tenho problemas com discriminação, enfim, tudo isso. Então, acho que dá para olhar pelos dois lados. E falando do mundo cripto, como que eu gero valor para as coisas no digital? Isso eu sempre tenho essa dúvida, porque a criptomoeda, né, o Bitcoin, vamos falar do Bitcoin, a gente está gerando valor ali através de... Falam que é uma mineração. Como que é? Tem um pessoal lá cavando, batendo... Como que funciona isso? E... Não, doutor, eu ia até falar, é engraçado da questão da criptomoeda, até aproveitar que você é uma especialista nesse assunto. Por que eu tenho que ter sempre uma seguradora, enfim, uma consultoria, né, para orquestrar as minhas moedas, né? Não sei se cabe essa dúvida. Bom, vou começar com a pergunta do Felipe e já vou emendar na tua. Obrigado. E aí eu vou ser meio filosófica, porque a minha teoria em relação à cripto, do benefício dela, não tem nada de financeiro, sabe? Eu olho o cripto por um outro aspecto. Para mim, a coisa mais importante dos criptoativos é a descentralização, né? Eu não encaro cripto pelo seu valor como investimento do aspecto financeiro, de forma alguma. A minha visão de cripto, ela é muito mais voltada para essa capacidade que ela tem de descentralizar as finanças do que o valor financeiro como ativo de investimento. Eu acho que a gente não está ainda na fase dos criptoativos, que é a melhor fase, porque a gente está na fase ainda da mera especulação. As pessoas compram cripto para vender cripto e obter lucro nessa operação de compra e venda. Infelizmente, a gente ainda está nessa fase. E eu efetivamente acho que essa não é a melhor fase ainda que os criptoativos vão estar. Eu acho que o futuro ideal para os criptoativos é quando eles servirem como um dos pilares para a gente ter efetivamente uma sociedade descentralizada no futuro, que é a descentralização das finanças. Então, eu acho que isso vai ser importante para a gente ter uma moeda efetivamente descentralizada e a efetiva descentralização dos contratos, o que eu acho que é fundamental para a gente evoluir para um dia ter uma sociedade descentralizada efetivamente, que é o que eu sonho para um dia a humanidade ter. Não acho que vai ser na minha época, acho que a gente ainda está relativamente longe disso, mas eu gostaria que a humanidade voltasse a ser um dia descentralizada como ela foi há 15 milhões de anos atrás. Enfim, então, eu acho que esse é o maior atributo dos criptoativos, esse é o maior valor que os criptoativos têm, a capacidade de descentralizar as finanças. E aí, entrando
na sua pergunta, justamente por a maior qualidade que os criptoativos têm, a possibilidade de descentralizar as finanças, eu vou no sentido totalmente contrário da tua pergunta, que é, não precisa de consultoria, não precisa de custodiante, não precisa de nenhum tipo de intermediário. Na verdade, mal precisa de exchange para sobreviver num mundo efetivamente digital. Os criptoativos surgiram justamente para isso, para a gente não precisar de intermediários. E uma consultoria é um intermediário, uma exchange é um intermediário, um custodiante é um intermediário. Então, não precisa. Talvez a gente ainda, nós estejamos ainda num momento de precisar, porque toda essa autonomia que os criptoativos dão para nós gera muita responsabilidade, né? E, infelizmente, talvez a gente ainda não esteja, de fato, aptos a assumir a responsabilidade de sermos gestores do nosso próprio dinheiro. Afinal de contas, quando a gente perde uma senha, a gente quer mais ligar no serviço de atendimento ao cliente e falar, manda uma nova senha para mim. E passar por todo o compliance. A perder uma chave privada e perder os fundos, perder os ativos, que é o que acontece quando nós somos os nossos próprios custodiantes. A gente ainda não está nesse nível ainda. Então, infelizmente... Eu conheci uma situação onde uma pessoa perdeu a hash e perdeu lá um Bitcoin. Milhares de pessoas passaram por isso. Milhares de pessoas foram vasculhar lixão atrás de HD do computador. Isso. Por quê? Porque com grande autonomia vem grandes responsabilidades. E a gente quer mais. Eu já vi CEO de exchange da palestra no mesmo evento falando isso. Eu não quero ser responsável pela minha própria carteira. Eu prefiro ter um terceiro que faça isso por mim. Olha só. Então, talvez a humanidade não esteja pronta ainda para uma descentralização da sociedade. Para ser descentralizado, precisa de ser responsável, né? Mas a nossa cultura, aí falando de Brasil, a nossa cultura é de dependência. Nós somos instruídos a ter dependência. Nós estamos há milhares de anos, né, tendo um intermediário para tudo. Sim. Porque há milhares de anos nós vivemos numa sociedade que é centralizada. Você, igual você falou, né, na sua juventude, você é disruptiva, quer estar à frente, quer controlar, teoricamente, né, quer ser a controladora. Ou seja, você controla a sua vida. Talvez por isso você tenha já esse pensamento descentralizado. Eu também tenho esse mesmo pensamento de ser descentralizado. Eu tomo minhas próprias decisões, faço as minhas ações e não quero depender de ninguém. Hoje, infelizmente, eu ainda dependo. Mas eu não quero gerar o meu próprio valor, andar com minhas próprias pernas. Como que a gente faz isso quando a nossa cultura nos leva para o caminho contrário? Sua pergunta é ótima, mas eu não posso respondê-la ainda. Por quê? Porque esse vai ser o tema da minha palestra de abertura do palco amanhã do Web Summit. Viu aí, né, pessoal? Exatamente sobre isso. Para quem estiver no Web Summit Rio de Janeiro, eu vou falar exatamente sobre isso, sobre os 4 pilares, sobre os 4 pilares para uma sociedade descentralizada. Exatamente sobre isso, porque é isso que eu tenho estudado. Doutora Emília, vai ser gravado? Vai. O Web Summit, ele grava. Que bom. Se você puder compartilhar com a gente depois e permitir que a gente publique, né? Sim. Seria maravilhoso. Eu publico nas minhas redes e tal. O ano passado gravaram, esse ano eles devem gravar também. É exatamente sobre isso que eu vou falar. E depois eu devo fazer também algum conteúdo e divido com vocês, que é sobre os 4 pilares para uma sociedade descentralizada. Mas esse não é um discurso meu, na verdade. Eu vou reproduzir, vou comentar sobre um estudo que eu estou fazendo com base em estudos de outras pessoas. E tem um suíço, que o nome dele é Johan Gerner, e ele, de Zug, ele é do Crypto Valley em Zug,
E ele está estudando sobre isso. Os 4 pilares para uma sociedade descentralizada. E é um estudo muito interessante. E ele fala que realmente a gente se acostumou a ser uma sociedade centralizada. Mas nós fomos no passado, há 15 milhões de anos atrás, a sociedade era totalmente descentralizada. Cada grupinho tinha até sua própria moeda. A gente não tinha um emissor central de moeda. E vivia muito bem. Só que eram grupinhos pequenos. Agora, a sociedade é gigante. Milhares de pessoas. Como conseguir voltar para a descentralização? Uma coisa vai ajudar. Tecnologia. Do que a gente está falando? De Web3. Web3, blockchain. Esse conjunto de tecnologias que que a humanidade já vem criando há bastante tempo, porque a gente já está de saco cheio de uma autoridade central. Sim. Porque a autoridade central traz muitos abusos. E a gente está cansado de abuso, né, do poder da autoridade central. É verdade. Né? A gente vem assistindo esses abusos que o poder está concentrado na mão de uma única autoridade. A gente já está vendo isso acontecer desde o faraó do Egito, né? Sim. Então a gente já está meio de saco cheio. Então, um que toma a iniciativa por todos. Exatamente. Então, acho que a gente está entrando nessa nova fase de se livrar do poder central, da autoridade central. Isso vai ser o máximo. Isso não seria cultural para a gente ensinar as nossas crianças, ensinar já ter um pensamento descentralizado, um pensamento diferente, fora da caixa? Mas a gente está entrando nessa fase agora. A gente acabou de entrar na Web3. Sim. É o que a gente tem que fazer. E a gente está entrando nisso, e a gente vai conseguir isso através dessas tecnologias. Pensa, a gente já começou a fazer isso há 500 anos atrás, quando a gente criou a imprensa escrita. Eu acho que foi uma das primeiras tecnologias que o ser humano criou para começar a entrar no mundo descentralizado, porque com a imprensa escrita ele começou a falar para milhões de pessoas. Sim. Já foi a primeira tecnologia Web3. Sem ser digital, mas foi a primeira tecnologia para tentar voltar para o mundo descentralizado. Com isso, o ser humano ganhou liberdade de expressão, né? Com a imprensa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, e começou a falar para milhares de pessoas. Verdade. Olha o quanto foi revolucionário isso. É o Web3 da época da gráfica. Verdade. Já foi... ter o digital foi uma evolução desses meios, da forma de se comunicar, como a sociedade estava se comunicando, a partir das revoluções que surgiram, né? Industrial, depois a digital, né? Internet. Exatamente. E aí, Bitcoin. E é engraçado, né, que funciona muito com um conceito que eu uso no meu dia a dia de dados, que é vamos centralizar para descentralizar. O Vinícius deve ter ouvido falar isso várias vezes já. Quando a gente fala de data lake, essas coisas, a gente fala de exatamente isso. A gente centraliza os dados no único silo, onde todo mundo olha, tem o compliance, tem as regras, tem todo o modelo, e descentraliza para qualquer... Aí quando eu falo na empresa onde eu trabalho, pessoal, para mim todo mundo deveria ter acesso a tudo. O que a gente tem que fazer é ter o controle de monitoramento para saber o que as pessoas estão fazendo ali para ter o mínimo de regra. Exatamente. Olha o que o Aaron Swartz fez na década de 90. Uhum. Ele começou a criar uma forma de aglutinar informações para facilitar a pesquisa, criando o feed. Exatamente. Aquele menino era maravilhoso, aquele menino era fantástico. Para mim, ele é um gênio. Gênio, né? E olha o quanto revolucionárias essas pessoas são, e olha o que tem acontecido com essas pessoas que criam essas coisas tão revolucionárias, né? A gente está na onda ainda, né, da blockchain, de criar blockchain, que é exatamente esse modelo descentralizado aí para contratos, para validar criptomoeda e tudo mais.
Exato. né? Eu estou até brincando aqui, né? Na minha frase aqui no título, né? Eu coloquei aqui, ó, cada pão terá seu próprio hash, né? Isso é uma verdade? Não sei. Pessoal, quando eu for no mercado lá e vou pegar esse pão aqui, mas esse pão aqui, mas esse pão aqui. Então tem 3 hash aqui, eu passo as hashes lá batendo com a minha cripto, com a minha carteira de cripto e vou embora. Não preciso de ver o valor, ninguém precisa de me falar o valor e eu não preciso de ver o valor. Eu sei que eu tenho um ativo para poder adquirir aquele outro ativo. A troca, né? Aquilo que você falou lá de 15 milhões de anos atrás. E tudo vai ser uma permuta. E tudo é permutado, exatamente. Não, por isso que tudo pode ser descentralizado. Por isso que vai poder ser descentralizado. Vai começar a ser como era na época da caverna, que é tudo um grande escândalo. Exatamente. Aí não vai precisar ter um cara falando eu que mando nisso, eu que sou o chefe, eu que estou aqui no meio controlando tudo. A gente não pode acelerar a fita e já ir lá para esse momento, não? Enquanto tiver gente que quer alguém para ligar e reclamar a senha, não. Esse que é o problema. Vai ter que esperar essa galera toda estar pronta. Entendi. Tem que preparar. Eu falo que tem que preparar o terreno. Eu falo que tinha que ser todo mundo aquariano para já estar pronto para esse futuro. Opa! Aqui, ó, aquariano, hein? Exatamente. Muito bom. Perguntar aqui, doutora, não sei se é a sua área de atuação, enfim, já teve algum caso de você pegar um processo e, mesmo a verdade estando ao seu favor, você perder esse caso? Zilhões. Tem uma piadinha no mundo jurídico que diz que de bunda de nenê e cabeça de juiz, nunca se sabe o que sai. Tem muito mais em que o direito está do lado do teu cliente, você não consegue um bom resultado, do que o contrário. Essa que é a verdade. E outra dúvida, doutora, todo processo, independente qual seja ele, é possível recorrer da decisão? Todo processo é possível recorrer da decisão. Porque tem um princípio constitucional, que diz que é garantido duplo grau de jurisdição. Ou seja, você sempre todo mundo tem o direito de ter um duplo grau de análise de qualquer demanda. Até de decisão sobre multa de trânsito, a gente tem o direito de uma segunda revisão. Mas olha como é que funciona na multa de trânsito. É assim, eles pegam todos os recursos que eles recebem, jogam para cima. O que cair no círculo, eles deferem. O que cair fora do círculo, eles negam. Essa é a análise, entendeu? Nossa. Ou seja, não tem análise, é na sorte. A recorrer, entendeu? Caramba. Entendi. É mais ou menos Obrigado. Assim. Não, é uma piada. Mas é porque dá essa sensação. Porque não importa qual seja o argumento, você nunca ganha. É que às vezes, é parecido, né? Às vezes a gente, sei lá, passou no mesmo momento no farol verde e os dois levaram a multa lá de passar no farol vermelho. Os dois recorrem, um ganha e o outro não. Né? É isso que... exatamente. Mas sim, todas as decisões são passíveis de duas análises, porque é um princípio constitucional. Para garantir que você sempre tenha o direito de ter uma revisão da decisão que foi dada no seu caso. A gente, no escritório, a gente tem poucos casos de contencioso. E por quê? Porque é uma decisão bem nossa, minha e da minha sócia, tentar sempre resolver tudo sem precisar entrar em juízo. Justamente por não gostar de contencioso. Eu trabalhei no tribunal no começo da minha carreira, depois de me formar. Trabalhei alguns anos no tribunal. E vendo como é que funciona, né, o contencioso de perto, assim, dentro do judiciário, e mesmo tendo prestado concurso ainda, logo que eu terminei a faculdade, eu ainda queria ser juíza, prestando o primeiro concurso, e vendo como é que a coisa funciona por dentro,
a gente se desestimula muito a fazer contencioso, né? Justamente por ver como é que é o contencioso no Brasil. Então, lá no escritório, a gente tenta resolver tudo com acordo. Né? E até tem outro ditado. O direito é cheio de pequenos ditados. E aí tem um outro ditado que diz que um mau acordo ainda é melhor do que um bom processo. Entendi. Sabe? Faz sentido. Então, assim, a gente evita muito, tenta acordo, manda notificação, conversa com a parte contrária, porque é muito ruim sujeitar o cliente a uma ação judicial. Você nunca consegue garantir o resultado que você vai dar, por maior esforço que você faça e por mais que o direito esteja do lado dele. Tem alguns casos, quanto mais especial, quanto maior a especialidade do direito que você atua, pior. Porque daí os advogados estudam muito aquela matéria e os juízes são mais generalistas. Então, nem sempre os juízes são tão especializados quanto os advogados são. Então, às vezes, você tem um nível tão elevado. Às vezes o advogado ele é melhor, ele é mais preparado, entende mais referente àquele tema específico, só que o juiz entende todos os outros temas que ele não entende. Seria mais ou menos isso. Generalista o juiz, no caso. Exatamente. Sabe? E aí é complexo, né? Você discutir um tema que você está percebendo que o julgador não entende tão bem tecnicamente, enquanto os advogados estão extremamente. Foi assim, por exemplo, no começo com cripto. E até hoje. Até hoje. Ninguém entende alguns bem. Estudam, mas outros não sabem nem o que estão falando. Isso é muito frustrante. Eu ia falar isso, frustração. Deixa quem entende do assunto frustrado, né? Porque você fala, meu, eu não acredito nisso. Eu acho que quem entende do assunto frustrado, mas eu acho que o que frustra mais é a pessoa não se esforçar para te entender. Ou não se colocar na sua posição. Aí nem se fale, né? Aí você vai entrar no dilema da falta de empatia do judiciário com a profissão dos advogados, com desrespeito às prerrogativas. Aí a gente entra numa celeuma que aí vira uma lavação de roupa suja. Aí fica uma coisa feia até de ver. E você já viu assim, você trabalhou lá no judiciário, você já viu alguma coisa, algum quebra-pau assim feio que você fala, nossa, onde que eu estou inserida? E uma vez do balcão do cartório do fórum pegar o serventuário da justiça pelo colarinho. Partiu para cima mesmo. Já vi, quando eu comecei a advogar, eu advogava na área de família. Primeiro escritório que eu trabalhei depois que eu saí do tribunal, eu estava nos 2 anos de formada, eu trabalhei no escritório de direito de família. E estávamos eu e uma outra advogada para fazer audiência, e eu vi um juiz de direito de família falar que não permitia a advogada da outra parte, que eu ia fazer a audiência, não permitia a advogada fazer a audiência porque ela estava de calça. Nossa. E eu tive que me recusar a fazer audiência também, para a colega não prejudicar o cliente dela por não dar falta para ela. Eu me recusei a fazer audiência também. Não quis deixar ela fazer audiência porque ela estava de calça. Eu estava de saia por coincidência. Poderia ter ido de calça também. Nunca achei que eu não pudesse fazer audiência porque eu estava de calça. Que é isso? No Fórum Central de São Paulo? Que absurdo. Também tem as pessoas não evoluem, né, com a sociedade. 1990 é alguma coisa, que é isso, né? Imagine. A calça que a advogada tava custava mais que o terno inteiro do juiz. Nossa. Então, assim, a Mas vida por do isso que ele implicou. O fórum é difícil, não é? Imagina. Essa vida de advogado deve ser complicado, porque você estuda, e tem que provar que você está certo ainda. Você mesmo tem que com X anos de estudos. Tá certo. Muitas das vezes a gente estuda e cria uma tese para favorecer o nosso cliente. Nem sempre aquela tese é a que a gente sabe que é certa. Às vezes a gente estuda para saber ser capaz de defender uma tese do cliente. Nem sempre é a tese que a gente fala, não, essa é a minha tese. Entendi. E ok. Advogado é para isso, é para defender a tese
do cliente. Por isso que eu advogo numa área comercial e empresarial. Porque, por exemplo, se eu fosse uma advogada criminalista, eu teria que defender a tese do meu cliente, quer eu acho que meu cliente está certo ou não. E para alguns advogados isso seria mais difícil e tal, né? Por isso que eu gosto da área empresarial, e principalmente dessa área empresarial, onde eu me sinto confortável em defender uma ou outra tese. No criminal, por exemplo, eu já não me sentiria tão confortável. Eu acho que cada advogado vai para onde ele se sente mais confortável em criar teses, né? Sim. Eu me sinto confortável nessa área em criar teses. E, às vezes, eu não pego determinados casos, porque, essa tese aqui, desculpa, mas não vou conseguir criar, não. Essa tese aqui é muito ruim, difícil de defender, tô fora. Engraçado, doutora, você falando, porque o primo meu, ele é advogado criminalista, né? E, nossa, você tirar, às vezes, um bandido da cadeia, eu falo, tem que ter muito estômago para você tirar, né? Tem e é o trabalho dele. Não, e é uma função totalmente necessária, porque se não tem um advogado que faça esse trabalho, não existe justiça. Exato. A justiça só acontece se essa pessoa tem a sua defesa. Então, é fundamental que exista, né? Sim. Mas cada um tem a sua habilidade. Eu não teria essa habilidade. Então, é fundamental que exista alguém que tenha, porque sem ele, a justiça não acontece, né? Mas é necessário que cada um tenha a sua habilidade natural. Eu sou muito passional para advogar, por teses que eu só sou boa defendendo algo que eu acredito. Essa é que é a verdade. Quando eu fazia direito de família, eu escolhia os clientes que eu atendia no escritório, e o meu chefe sabia disso, ele concordava comigo. Porque uma vez eu peguei um caso que eu não acreditava e fui defender um marido que tinha feito um negócio que eu odiava, e aí na audiência eu estava fraca, eu não conseguia me manifestar direito, eu tomei um tapa da mulher do cara na audiência. Nossa! E eu, que sou esse bicho, né, quando eu tô brava, eu nem revidei, porque eu tive vergonha. Nossa. Do que eu estava defendendo. Cheguei no escritório vermelha de raiva e só falei para o meu chefe, eu não quero mais cuidar desse caso. Ele perguntou por quê. Eu contei o que tinha acontecido e que eu não tinha revidado porque eu estava com vergonha. E ele falou, tá bom, minha filha. Ele era um senhor de 75 anos maravilhoso e falou, tá bom, minha filha, pode abrir mão do caso. Então, assim, tem algumas pessoas que são boas em tudo, tem outras que só são boas em fazer aquilo que elas realmente acreditam. E eu sou assim. Então, o caso, quando eu não gosto dele, eu não consigo nem trabalhar. A ética está acima, né? Está à frente. Não é uma questão de ética, não. Não? Não é uma questão de ética. É uma questão de capacidade. Eu não sou boa naquilo que eu não acredito. Não é ética, não. É capacidade mesmo. Eu acho que os advogados têm que ter a capacidade de serem bons em tudo. Eu queria ser melhor naquilo que eu não acredito, mas não sou. Eu acho que é habilidade mesmo. Por isso que eu admiro os advogados que têm habilidade em serem bons em todos os assuntos, quer eles acreditem ou não. Eu acho que isso é uma habilidade mesmo. Infelizmente, eu poderia ganhar mais dinheiro. Interessante. Entendi. E falando um pouco fora do trabalho, o que você gosta de fazer no dia a dia? Vamos sair um pouco desse universo. Vamos falar um pouco de hobbies, um pouco para... Porque você vive no 360 aí. Dá aula, trabalha, está no escritório, defendendo, vai no fórum, né? Claro que você tem o seu time de apoio, mas... E quando você está fora da empresa, o que você gosta de fazer? O que os advogados fazem quando não estão advogando? Não me pergunte o que os advogados fazem. Por quê? Porque não tem muito o que fazem. Porque, por exemplo, eu fujo de lugar que tem advogado. Né? Eu já ouvi isso, que advogado foge do outro, né? Exatamente. Então, eu não sei muito o que os advogados fazem, o que eles comem, onde eles vivem. Eu me tornei uma pessoa muito caseira depois da pandemia. Esse negócio de ficar em casa, eu meio que acostumei mal e eu gosto muito de ficar em casa. Eu moro numa casa que tem bastante mato, bastante jardim, bastante árvore, bastante planta, bastante bicho. Legal. Então,
eu tô aquelas, sabe quando você sabe que você tá ficando velho, que você, quando alguém te chama para sair de casa, você pergunta, mas vai ter comida? Tem lugar para sentar? Que horas volta? Eu tô assim, né? Então, quando me perguntam para sair, eu faço todas essas perguntas e aí eu acabo desmarcando na última hora. Mas eu gosto muito de cuidar de bicho, eu gosto muito de lugar onde tem música boa. Se tem música boa, é sempre... E se tem lugar para sentar, lugar para coisa para comer, e se começa cedo, né? Se começa muito tarde, noite para mim, nem pensei. Pegou. Doutora, é mó de aquariano isso, hein? Me senti tão fiel ao que descrevem do meu signo, eu fico assustada às vezes. Eu não gosto muito de interagir com muita gente, né? As pessoas me irritam um pouco, então eu sou aquela pessoa que conhece muita gente, mas que gosta muito de ficar sozinha, em menos gente, assim. Sim. Mais reservada. Oi? É mais reservada. Eu gosto mais de pequenos grupos do que de muita gente, né? E lugar lotado, então, assim, tipo, só show. E aqueles shows enormes com muita gente, eu gosto. Eu gosto muito de lugar que tem música. Se tem música boa, para mim, me faz sair de casa. E eu gosto muito de viajar. Todo tempo que eu não estou trabalhando, eu tiro para poder viajar. Legal. Viajar é uma coisa que eu adoro. Então, isso é uma das coisas que eu mais faço, além de viajar. E eu gosto de filme e série de todos os tipos. Eu assisto tudo e assisto vários, um atrás do outro. Então, basicamente, é meio isso que eu gosto de fazer. Quais lugares você já viajou assim que você fala, nossa, esse lugar aqui eu recomendo para qualquer pessoa? E qual é o estilo musical? É funk ou é clássico? Que aqui a gente vai ao extremo, né? Desde Beethoven até a Anitta. Olha, eu gosto da Anitta, assim. Não que eu goste tanto do estilo das músicas dela, mas eu adoro ouvir a Anitta falar. Gosto do jeito como ela... Gosto do jeito dela como ela fala como empresária. E eu acho a Anitta uma mulher admirável sob esse aspecto, assim, do que ela fez na vida dela. Acho ela foda, assim. Legal. O palavrão foi sem querer. Não, mas acho ela muito determinada, assim. Então eu gosto dela. E tem algumas músicas dela que eu acho interessantes. Mas funk não é exatamente, assim, o meu ritmo preferido, apesar de eu gostar muito da Isa. Mas eu gosto de tudo, desde a música clássica até a música brasileira nova, menos sertanejo. Essa sofrência, esse sertanejo, assim, eu não curto muito, não. Mas essa música brasileira nova, sabe? Tipo... o filho da Preta Gil, que tem uma banda que eu adoro, que eu nunca lembro o nome. Tem umas coisas novas que eu tô gostando muito de ouvir. Mariana Frois, Baixo Exu do Blues. Então eu tô gostando muito dessas músicas brasileiras. Mais nova. E eu gosto de rock, claro. O bom e velho rock sempre. Minha banda favorita, que eu já assisti todos os shows do Brasil e fora do Brasil, U2. E eu gosto muito de festivais, adoro Lollapalooza, todos os festivais que tem eu gosto de assistir. E gosto de indie. Indie é um tipo de música que eu gosto bastante. Legal. E de viajar, eu gosto de viagem para qualquer lugar. O ano passado, no final do ano, a gente fez uma viagem para as cidades históricas de Minas, de carro, e foi maravilhosa. Legal. Amei todas as cidades históricas. Ouro Preto, para mim, é uma das coisas mais bonitas que tem no Brasil. E eu conheço o Brasil inteiro, todas as capitais do Brasil, até a Ilha de Marajó eu já conheci. E esse ano eu consegui tirar 12 dias e fui com meu irmão para a Itália. E foi uma viagem maravilhosa também, que eu não conhecia. A gente foi conhecer umas cidadezinhas pequenininhas, daquelas assim no meio do caminho. Ai, que bonito aquilo, vamos olhar? Vamos. Uma viagem de carro, que é um tipo de viagem que eu adoro fazer, ir para o exterior. Um país só, não aquele monte de país de uma vez só. Sim. Um país só, pegar o carro e parando de cidade em cidade. Um dos países que mais me surpreendeu foi a Polônia. A Polônia é um país que eu adorei. Mas eu gosto de ir para qualquer lugar.
Sim. Qualquer lugar. Então, eu acho que a Colômbia também é um país surpreendente. Eu acho a Colômbia linda. Tudo é bonito na Colômbia. A mata é bonita, a floresta é bonita, a praia é bonita. Então, é um lugar que eu gosto bastante. Legal. Mas, para mim, qualquer lugar é lugar. E a minha próxima viagem, eu queria ir para Israel, mas meu irmão falou que... Não é recomendado agora. Meu irmão tá viagem, adoro viajar com meu irmão, a gente viaja muito juntos, e ele falou que Israel está vetado por enquanto, mas eu tenho maior vontade de ir para Israel, ali para aquela parte da Terra Santa, e tá no esquema, só parar a guerra, vamos ver como é. Se Deus quiser, logo, logo. Muito bom. Obrigado, Emília, por ter aceitado o convite, obrigado por nos dar essa aula de compliance, aula de direitos, explicar muita coisa aqui para a gente, né? Espero que a gente possa voltar a falar assim que evoluir um pouco mais esse modelo disruptivo. Espero que a gente possa compartilhar aí o seu conteúdo que você vai falar amanhã na Web Summit. E fica aqui meu agradecimento para você, e a gente procura não estender mais de 1 hora assim, o nosso bate-papo, para não ficar muito longo, muito cansativo. E é isso aí. E para ter uma segunda versão também, né? Um retorno. Exatamente. Legal, gente. Doutora, eu só tenho a agradecer, né? Cada entrevistado que passa por aqui, eu fico maravilhado com a história, né? Eu acho que cada pessoa tem uma história muito bonita a mostrar, né? O conhecimento a passar, ou às vezes um ensinamento, e não deixou, o seu principalmente agora não deixou nem um pouco a desejar, só trouxe inspiração. E que você continue sendo essa pessoa que chega, traz luz, né? Traz uma alegria, contagia, e exatamente. Que a gente se veja em breve. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Felipe. Foi um prazer, adorei o convite. Foi um papo bem bacana, muito diferente de tudo que eu estou acostumada quando eu sou chamada para falar alguma coisa, e foi bem legal, gostei muito. Sucesso para vocês com o podcast, legal. Acho que vai arrasar, vai ser... Nosso objetivo aqui é sempre contar a história do nosso convidado, né? Não falar só de um tema específico. Claro, se vier a surgir o tema específico aí, tiver em alta e a gente quiser falar sobre cripto, a gente vai chamar você. Legal, vou adorar. Lembrando que a gente está nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music e YouTube Podcast. Em áudio, vai ser, a partir de amanhã vai estar disponível. Quem gosta de podcast, amante de podcast, quiser compartilhar aí com suas redes, fiquem à vontade. A live vai ficar disponível aí no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. E os recortes aí já tem lá bastante recorte dos episódios anteriores. Quem quiser ir assistindo, vai lá ver os reels lá no YouTube. E daqui a um tempo também vai ter os recortes aí desse episódio. Espero que a gente vai usar um pouco da sua imagem, tá, doutora? Referente aos recortes, ao produto, ao conteúdo gerado aqui, e vai ir disponibilizando aí nas redes. E fiquem à vontade para compartilhar quem gostou, e se não gostou, compartilha também. E para quem precisar ir, tem o contato da doutora, né? Tem o Instagram dela, tem o LinkedIn, né? Quem quiser procurar a consultoria dela, né? Enfim, fiquem à vontade. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora, e uma ótima noite. Só lembrando, né? Eu vou colocar aqui o QR Code por 15 segundos. Nós somos independentes. Quem quiser apoiar aí com R$1, R$2 e quiser fazer um Pix aí pra gente, o Pix é silvestre@primitivocast.com.br ou o QR Code aí no superior direito da tela de vocês. Ajudem o Felipe a fazer um implante de cabelo, gente, por favor. Tô precisando. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, doutora. Obrigado, valeu, pessoal. Doutora. Um beijo. Valeu, pessoal.